Então vamos, Cíntia. Acabamos de fazer seu ebó. Agora já estamos trabalhando com EGE, né? Ou seja, sangue animal, magnetismo animal, para poder ajudar mais no, nas limpezas, no equilíbrio energético, na transmutação da energia que precisa transmutar. Eles, com um pouquinho de sangue, eles já conseguem, no plano astral, fazer mais e alimentar seres que ainda vivem nessa vibração de se alimentar com sangue. E também eles usam esse sangue para transferir energia de cura, né? Para curar não só doença, doença aqui, doença lá, doença etérica que viria para cá. Eles têm como fazer negociação, eles têm como fazer a transmutação daquilo que pode ser transmutado, que não só a doença, né? Desequilíbrios emocionais, desequilíbrios mentais. Por isso que a gente mexe com a força dos orixás. E aí, no caso, a gente alimentando o orixá Exu, ele distribui, né, o que for necessário. O Exu que faz essa distribuição. Então, hoje a gente fez o ebó para Exu, né, só que com Egé, né? Com os outros orixás, a gente está trabalhando com o ebó de alimentação, né? Então eu cozinho, faço as comidas que eles pedem, a quantidade que eles pedem, tá? Então teve muita coisa aqui hoje. Obaluaê, né? Ebé, Egungun, Ogum, Oxum, Xangô. Xangô pediu bastante coisa hoje. Obone pediu bastante coisa hoje. Yami Oxorongá pediu bastante coisa hoje. Exu pediu Egé hoje, né? Para distribuir. Ifá, né? O Ifá, obviamente, ele não pode ficar sem nada, ele sempre pede bastante coisa. E a Ibejada, né? Que aí na Umbanda trabalha com Cosme e Damião, a Ibejada também pediu doces, refrigerante. E o Batalá, a gente trabalhou hoje com a canjica, com dendê, com mel, com gin. A gente acordou a força dele e alimentou com o que ele pediu. Ele pediu canjica. Tá? Então, só para você saber, né? Os Exus guardiões, eles hoje não pediram nada porque, como a gente alimentou o Orixá Exu, Exu distribui. E aí, recentemente, eu alimentei todos eles com o Egé, então os assentamentos estão todos muito ativos, tá? Então, só precisei acender as velas deles normalmente. Tá bom? Isso é só para você saber, né? Obviamente você vai estar com o teu corpo mexido, né? Vai mexer lá no Alexandre, vai mexer na sua filha, vai mexer na tua casa. Isso tudo aqui é para organizar, tá bom? Por isso que a coisa ficou mais forte hoje, porque tem coisa forte para acontecer, né? Como você já sabe. Então eu ancoro o ponto base, o ponto verde, invoco todos os meus mentores pessoais, a, a né, a parte dos mentores pessoais, os guias, eu invoco a força de Cocabiel. Né? No grupo ascensional, invoco toda a equipe médica, o Dr. Carlos Sampaio, os mentores da rometria, os 49 chorranjos, os 49 raios de Alfa e Ômega, os 49 arcanjos, Elohim, serafins e querubins, as 72 orbes arcangélicas e cabalísticas, a ordem Kumara, mestre Hilarion, Saint Germain, mestra Nada, mestra Rovena, Kuanin e Mãe Maria. Eu peço as bênçãos de Olodumare, de todos os orixás, em especial a força de Ifá, a força de Ami Oxorongá e a força de Obone. Eu peço bênçãos e suporte ancestral dos meus ancestrais nesse trabalho, os mestres do Conselho Evolutivo, os anciões dos dias, a força do Espírito Santo, a ordem Voronandek, Melquisedeque, Lanonadek, Goronandek, a ordem e comando Santa Ametista, a ordem e comando Santa Esmeralda, e peço conexão direta à base arcturiana. Peço uma varredura, uma checagem no banco de dados de cada um que será tratado hoje, de acordo com o mérito e necessidade desse momento. Vamos então limpando e abrindo os nossos acessos, atualizando os nossos arquivos pessoais. Om, 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 om.
Om, 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 Om. Lam vam ram pam ham mau mom yom. Lam vam ram pam ham mau mom yom. Lam vam ram pam ham mau. Lam bri shom bri shom bri. Lam bri shom bri shom bri. Lam bri shom bri shom bri. Lambri, shombri, shombri, lambri, shombri, shombri, lambri, shombri, shombri. Ativando Flor da Vida, Árvore da Vida, Chama Trina, fazendo conexão com Estrela da Vida. Om Amok Kabok Shivam Maranã. 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 I am Sol Amok Kabok Badanã. 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 Yom Kodosh Rogosh Avamara. Yom Kodosh Rogosh Avamara. Yom Kodosh Rogosh Avamara. Yom Kodosh Rogosh Shavamara. Yom Kodosh Rogosh Shavamara. Yom Kodosh Rogosh Shavamara. Yom Kodosh Rogosh Shavamara. Kanyasi Azul. Atom Yan Shalondan. Euginar Saram Voxal. Kanyasi Baron Yonix Christi. Ayodesh Abidur Ayodesh Yogaram. Abidur Ayodesh Yogaram. Abidur Ayodesh Yogaram. Pontor. Yam Vam Ham. 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 Aliam Shontor Uruak. Aliam Shontor Uruak. Aliam Shontor Uruak. Dipati Orionis Enciene Latessa. Dipati Orionis Enciene Latessa. Dipati Orionis Enciene Latessa. Shontor Yuklot. Shontor Yuklot. Shontor Yuklot. Marashi Oganam. Marashi Oganam. Marashi Oganam. Yam Vanamaram. Yam Vanamaram. Yam Vanamaram. Orionis Shontor Shanti. Orionis Shontor Shanti. Orionis Shontor Shanti. Limpando os ambientes. Om Metis com Shohan, Om Miguel, Om Gabriel. Yavit chama Violeta, Chokurei, Yurak, Yom Karak e Amun. Agora vamos fazer a apometria individualizada. É para fazer, certo? Preciso colocar o Alexandre aqui. Preciso colocar a Gabriela aqui. Vamos colocar os três dentro dos seus Merkabas pessoais, ok? Eu me incluo aqui também. Muito bem, nós quatro. Invocando para a apometria. Limpeza de umbral ancestral, limpeza de contratos de sexualidade e amarrações, quebra de contratos da vida presente, de vidas passadas, com nossas famílias pessoais, famílias de vidas passadas, magias presentes e magias de vidas passadas, contratos da atualidade e de vidas passadas, quebra de estado de hipnose, auto-hipnose, eu invoco suporte de pena branca,
Caboclo Cobra Coral, Pai João de Aruanda, Maria Padilha, Mestre Elmória, Yogananda, Mestre Serafs Bey e suas equipes, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Dama da Noite, Maria Mulambo, Rosa Tridente, Pombagira, Rosinha Mirim, Sete Saias, Sete Véus, Exu Rei das Encruzilhadas e suas falanges, Maria Padilha, Rainha, Maria do Congar e suas falanges, Rosa Caveira, Exu Caveira e suas falanges, Exu Capa Preta, suas falanges, Mestre Iaberim, Pantera Negra, Exu da Meia-Noite e suas falanges, Exu Morcego e suas falanges, Mestre Cutume e suas equipes. Vamos então encapsulando cada um de nós quatro nos Merkabas, expandindo para entregar para a espiritualidade com confiança aquilo que precisa ser feito em cada um. Eu abro em cada um e Yavit com Om Shohan. Eu peço que seja feita uma harmonização no corpo físico, em todos os órgãos de cada um. E aqui, Senhor, eu te pergunto, algo de errado com a Cíntia? Não, Senhor. Está tudo dentro do que é possível curar, estabelecer uma ordem. Sim. A questão do rim dela é pedra, né? Isso causa uma certa inflamação e aumenta o tamanho do rim. Era disso que o senhor estava falando, né? O senhor tem como ajudar, mas o senhor não tem como evitar, correto? Ela que vai ter que evitar seguindo as orientações do médico, tá bom? Controlar a alimentação normal, que toda pessoa que tem pedra no rim precisa controlar, para não chegar ao ponto de perder o controle. Isso envolve lácteos, para não calcificar, Coca-Cola, né? Para não ter aquele. A Coca-Cola faz mal para as pedras. Mais alguma coisa que o senhor queira falar dela? Não? Do resto é só suplementação, ela vai devagar organizando, certo? A dor na barriga nós estamos mexendo, né? Estamos mexendo nos ovários, estamos mexendo no útero, estamos mexendo na força de Amiobone, correto? Sim, então natural que ela sinta a barriga. Nada grave, certo, senhor? Estamos liberando memórias que mexem ali no feminino ancestral, natural o útero sentir os ovários, tá bom? Gabriela tá bem? Gabriela tá bem na nova escola, senhor? Ela realmente vai ficar bem lá? Sim, é um marco inicial para uma nova etapa. Axé. O corpo físico da Gabriela tá bem? Muito bem. Alexandre, tá bem? Não. Alexandre, o trabalho de hoje vai ajudar ele a fazer a passagem, né? Certo. Está totalmente assistido, totalmente ancorado. Tudo que pudemos fazer por ele aqui, para ele ser puxado para uma nova etapa positiva, está sendo feito, certo? Muito bem. A, a, a outra filha dele, senhor, está bem? Fisicamente bem? O senhor está cuidando dela? O senhor vai conseguir também iniciá-la na sua força? Ela já foi iniciada, senhor? Sim, a outra filha dele foi iniciada em Ifá, tá? Então, ela vai ser toda ajustada no próximo ano. Não há com o que se preocupar, ela está em boas mãos, tá? Nem tudo depende de você, tá bom? Ela também vai ter que crescer com tudo isso, tá bom? Ifá diz que ela está em boas mãos, é só o que você precisa saber. Algo que o senhor queira falar? Não? Tudo certo, então tá bom. Vamos lá, uma harmonização do corpo astral, retirando obsessores, magias, doenças etéricas que sejam provenientes dessas contaminações, uma harmonização do corpo mental, nos padrões neurais, nas programações religiosas, de rigor, de inflexibilidade, abrindo espaço para apaziguamento. Peço que mostre com clareza o que precisamos ver em relação ao nosso ego, aos padrões condicionados da nossa mente, nos revelem que nos comprometemos a fazer a nossa parte. Peço também uma varredura, uma limpeza e harmonização do corpo emocional de cada um de nós, nas prisões emocionais decorrentes de religião, de dogmas, sexualidade e famílias. Eu entrego para os senhores o tratamento de magismo, de cargas de inveja, de ódio, de mal-olhado,
de amarrações, maldições, cobranças do passado, programação religiosa, contratos magísticos, devoção aos deuses e contratos com os deuses que estejam negativados. Nós pedimos conscientes de que a cada um será trabalhado dentro das possibilidades individuais. Eu peço a ativação de Seireki Han, Om Metisca, Om Seraphs Bay, Excalibur Ultra, Om Mapocha, Om Gaia-Ur, Metística Ultra, Om Portia, Kriya Karuna, Daiko Han, Atera, Salatiel From, Lemut Shor, Om Yupa, Kido e Yavit Lebar. Agora eu vou emitir o mantra Om por 7 vezes para fazer o frequenciamento de cada um. Om. 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 Vamos nos colocar dentro de um tubo eletrônico pessoal para limpeza de magias, contratos e emoções, invocando Yogananda Elmoria Gautama Kutumi Hilarion. Vamos finalizando esse processo de tratamento individualizado, entregando a sua continuidade para as hierarquias. E vou emitir o mantra Om Lam Vam Ham por 7 vezes para entrega. Om Lam Vam Ham. 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 Então vamos plasmando uma pirâmide de proteção, um campo de força que nos sustentará durante o trabalho, me colocando no centro em alfa, beta, gama, delta, epsilon, criando uma cruz crística no topo. Com o auxílio do comandante de Arquituros Kiron, vamos criar um tubo violeta, fazendo uma varredura geral, limpando em todas as dimensões, fechando os portais negativos, fechando qualquer tipo de contaminação, encaminhando, ativando os escudos de proteção, elevando a frequência do ambiente interno da pirâmide. Vamos criando um tubo eletrônico elevador do umbral direto para o comando Esmeralda, pedindo à equipe espiritual que leve para tratamento as nossas personalidades múltiplas e subpersonalidades que estejam prontas para alinhamento, e as que não estiverem que fiquem com atividade restrita durante esse trabalho e que sejam reacopladas em segurança ao término do mesmo, encaminhando numa pirâmide de transporte em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Aplicando nos nossos chakras coronários o violeta com energia crística, no cardíaco verde e rosa, e no asna e glândula pineal amarelo alaranjado. Vamos ativar os portais para a desobsessão. Om Gabriel Yesh Mikael Om Mikanehel Gate Om Sananda Hashita Serreki Han Shokurei Om Shou Tai Família Okotá Metishka Yavit Calibur Ultra Daiko Wei Daiko Han Ianok Om Portia Om Miguel Om Metraton com Om Staher e Om Maria. Vamos então
desdobrando a mim e desdobrando a Cíntia em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo a sintonização da minha frequência mental, com a frequência do campo energético astral emocional e mental da Cíntia. Eu solicito a permissão à Divina Presença Eu Sou, às equipes espirituais, aos seus ancestrais, eu peço licença, ativando em todos nós um Cristo ou Maria Santa Ametista e Melvic. Eu solicito a conexão de nós duas, abaixo em Agartha Shambhala e acima com Eu Sou Sananda. Eu peço o ajuste da nossa mediunidade com Onshala, Onamã e Zayan, e peço que seja feita a vontade do plano maior e não a minha. Que assim seja. Bom, vamos à leitura desse livro que faz a ativação. Ouvi-me, ó troianos, dárdanos e aliados. Pensava agora destruir as naus e todos os aqueus e regressar novamente a Ilion ventosa. Mas antes disso sobreveio a escuridão, que salvou os argivos e as naus na orla do mar. Cedamos, pois, agora à noite escura e preparemos a nossa ceia. Desatrelai dos carros os cavalos de belas crinas e lançai-lhes comida à frente. Da cidade trazei bois e robustas ovelhas rapidamente. Providenciai vinho doce como mel e pão de vossas casas. E recolhei também muita lenha, para que toda noite, até a aurora que cedo desponta, façamos arder muitos fogos, cujo brilho chegue ao céu. Não vão os aqueus de longos cabelos apressarem-se a fugir durante a noite sobre o vasto dorso do mar. Que sem esforço eles não embarquem em segurança, mas que algum deles, devido a um dardo, ainda sofra em casa, atingido quer por uma seta, quer por uma lança afiada, ao precipitar-se para a nau, para que a outro repugne trazer aos troianos domadores de cavalos a guerra lacrimosa. E que arautos diletos de Zeus anunciem na cidadela que rapazes noviços da juventude e velhos de brancas têmporas se devem congregar à volta da cidadela nas muralhas divinas. Quanto às mulheres mais femininas, que cada uma ateie em sua casa um grande fogo, e que se faça uma zelosa vigília, para que um assalto não entre na cidade na ausência da hoste. Que assim seja, magnânimos troianos, como eu digo, que o discurso agora proferido constitua conselho benéfico. À aurora dirigirei outro aos troianos domadores de cavalos. Rezo, esperançado a Zeus e aos outros deuses, para que escorrassem daqui os cães trazidos pelo destino, esses a quem os fados trouxeram nas escuras naus. Durante a noite nos protegeremos a nós mesmos, mas ao nascer do dia vestiremos as armaduras e as côncavas naus levaremos um ares aguçado. Ficarei a saber se o Tidida, o possante Diomedes, me repelirá de junto das naus para a muralha, ou se o matarei com o bronze e arrebatarei seus despojos sangrentos. Ele amanhã ficará sabendo o seu valor, se resistirá à investida da minha lança. Mas é entre os dianteiros, segundo penso, que jazerá golpeado, com muitos companheiros em volta dele amanhã, ao nascer do sol. Pela minha parte, quem me dera ser imortal e viver todos os meus dias isentos de velhice e ser honrado, como são honrados Atena e Apolo, já que este é o dia que trará a desgraça aos argivos. Assim falou Heitor, e os troianos gritaram alto, desatrelaram dos jugos os cavalos suados e ataram-nos com correias, cada um junto do seu carro. Da cidade trouxeram bois e robustas ovelhas rapidamente, e providenciaram vinho doce como mel e pão das suas casas. Recolheram também muita lenha, e ofereceram aos deuses imaculadas hecatombes. Os ventos levaram o aroma da planície até o céu,
aroma agradável, mas que os deuses bem-aventurados não degustaram, nem tal quiseram, pois muito lhes era detestável Ilion sagrada e Príamo, e o povo de Príamo da lança de Freixo. Mas os troianos, com grandes pensamentos, ficaram toda a noite ao longo dos diques da guerra, e para eles ardiam muitos fogos, tal como quando no céu os astros em torno da lua luminosa aparecem com nitidez quando o ar não tem sopro de vento, e à vista surgem todos os cumes, os altos promontórios e as florestas. Do céu se rasga o éter infinito, todos os astros se tornam visíveis e em seu coração se alegra o pastor. Assim, no meio das naus e das correntes do Xanto, brilhavam os fogos que os troianos fizeram arder diante de Ilio. 1000 fogos ardiam na planície, e junto de cada um sentavam 50 homens no clarão do fogo ardente. E seus cavalos mastigavam a branca cevada e a espelta de pé junto aos carros, aguardando a aurora do belo trono. Axé. Então vamos ao serviço, né? Então me coloco à disposição. Então, hum. Hum. Eu vejo o Alexandre em outra vida, escondido, tá? Tá escondido numa estrada de terra, esperando que você passe com. Você vai passar por ali. Ele tá já há algum tempo espionando você. Ele gosta de você, mas de uma maneira obsessiva, né? Ele ficou obcecado. E você me parece fazer parte de um grupo de ciganos, tá? Então, o grupo vai passar por ali em algum momento. Acho que você ali era uma encantadora de homens. Você era usado ali normal, né? Era natural para aquele grupo. Você usar sua dança, usar a sua beleza e tudo aquilo que é mais feminino dos ciganos, das ciganas. Você, bom, alguns homens se apaixonavam, mas ele está aguardando ali. É um tempo antigo, né? É, ali não vejo asfalto, nada, nada, muito civilizado. Hum, Não sei onde é, tá? Não me vem. Eu também não consigo identificar pelo ambiente. É uma estrada, né? Estrada de terra, então não sei onde vocês estão. Mas ele tá ali esperando, tá? Ele tem uma. Ele é meio brutamontes, meio doente, sabe? Ele é meio doente, assim. Meio afetado. Uns pensamentos, assim, intrusos. Ele já é meio dodói da cabeça aqui, tá? Então a gente vai ajudar ele, né? Claro, a gente vai alinhar ele nessa vida, mas vamos ver o porquê que eles estão mostrando, talvez para que você tome ainda mais consciência, tá? De onde vocês estão vindo. Você é uma moça feliz. Você não fica questionando nada, você segue o que tem que ser feito, você faz as coisas com alegria, né? Você tem uma vida ali de liberdade, você é livre. Mas claro, você nem pensa em sair do grupo, tá? Então você faz parte de um grupo, esse grupo é um grupo fechado, mas é um grupo que vive nômade, né? Então você tem essa coisa da liberdade, do poder da sedução, do poder do feminino, é, tem uma coisa aí. E claro, se eles estão mostrando, é porque essa personalidade está viva no teu campo e interferindo na sua vida atual.
Eu não sei como, tá? Você também vai ter que avaliar isso depois para você desmontar, mas a gente vai tratar ela, né? Então, o que que acontece aqui? Ele tá ali à espera dela, ele não é normal, assim, uma pessoa equilibrada, ele é uma pessoa desequilibrada e se apaixonou. E ele está disposto a ter você. Ele quer ter você. Ele não quer te conquistar, ele quer pegar você. Ele quer te sequestrar. Ele tem planos para isso. Então, ele aguarda vocês passarem. Eu vejo ele com, acho que são dois capangas. Ele não é muito. O caráter dele é duvidoso, né? Então, ele anda com capangas. São dois. E os dois ajudam ele a simular ali um problema. Eles jogam um negócio, quebram alguma coisa e aquela carroça, que é uma. Não é carroça, ela é uma mistura de carroça com charrete, sabe? E aí dá um problema ali, aí todo mundo tem que parar. Aí no que para, eles vão relaxar, né? Fica ali, faz. Tem uns que ficam cantando, outros que ficam, né, ali, aí eles fazem um acampamento. Aproveitam para fazer um acampamento. Isso tudo foi pensado por eles, então tá tudo correndo como eles queriam. E eles estão escondidos, tá? E ele espera um momento de você sair por ali, aí vai ao rio, ele aproveita que só tá você e algumas mulheres, e ele não tem um olhar assim muito profundo para as mulheres, não, tá? Não há muito respeito nele. Há uma doença mental, né? Comportamental, uma coisa assim, né? Ele é meio desviado no caráter dele. Ele é um bandido, né? E aí ele pega você e te sequestra. Então, ele te sequestra. Ele não deixa que os capangas façam nada com você, porque se estivessem pegando uma mulher que ele não tivesse tão obcecado, ele deixaria os capangas usufruírem dessa mulher. Mas como era você e ele não queria dividir, ele deu um chega pra lá nos caras e falou: Ah, peguem essas daí. Se vocês quiserem pegar, peguem essas, que essa daqui é minha. Ele deu pra você cheirar alguma coisa, você desmaiou e ele levou você embora. Tá? E quando o pessoal se deu conta, já era, né? Nossa, eles não conhecem pessoas na região, não deu certo, porque ele levou roupas de outras mulheres, para você não ficar com a roupa de cigano, né? Que era a característica ali. Tirou tudo de você, né? Você até acordou, ele te desmaiou de novo e trocou toda a sua roupa para que você ficasse irreconhecível. Tá? É, ele cortou os seus cabelos, eram cabelos longos, ele cortou, porque aí você ficaria irreconhecível. Tá? Ele fez pior, ele te marcou com um ferro quente. Ou seja, o cara é doente, né? O cara é doente. Vamos ao seu emocional, que é o importante para você aqui, né? Hoje. Você virou uma prisioneira. É assim que você se sente hoje em muitos momentos. E essa mulher que a gente está tratando agora, que é você, ela, por medo, por muito medo, por um terror, porra, ela viveu com esse cara, entendeu? Ela viveu com esse cara. Ela fez tudo para ele. Ele violentava ela. Em muitos momentos ela foi violentada, em outros ela fingia que queria, porque senão ele realmente não via ela, era uma violência, sabe? Tão triste, bem triste. Depois ela engravida, né?
Ela vive presa. Ela não tem autorização para sair da casa, que é uma casinha. Ela vive ali, ela que faz a comida, ele traz tudo, né? Que ele é ladrão. Ele é ladrão, tá? Os amigos dele, inclusive, roubaram todas as mulheres, estupraram as mulheres. Então, assim, a carga que eles trazem é muito pesada. Então, hoje, ele pode não ser esse cara, mas ele traz dentro dele essa personalidade acordada, né? A gente está tratando ela, mas você também. Então, juntou essa história no inconsciente de vocês. Então, vocês têm um problema, né? Um problema sério. Sério mesmo. Aí, é bem sério, tá? Ela é engravida, ela acostumou a sentir medo, ela passou a gravidez toda com medo. Depois ela ainda engravida de novo, então ela não tem nem tempo para querer se matar, porque seria uma possibilidade, né? Que é uma vida bem miserável. E ela amava o grupo que ela fazia parte, ela nunca mais viu. Então você deve ter dentro de você uma saudade que você não sabe explicar. É uma coisa que é de outro mundo, no caso de outra vida. É um buraco, do tipo, vão me tirar tudo. Se eu não ficar com ele, ele vai conseguir me tirar tudo, mas ao mesmo tempo já tirou, entendeu? Já tirou. Se ele fica na tua vida, ele te tira tudo, né? Tudo, tudo, porque ele tem um ladrão no campo dele, tá? E ele não sabe, ele não tá consciente disso. E ele nem quer saber, entende? E esse tipo de personalidade múltipla tá te tampando a boca há muito tempo, que era o que ele fazia. É tipo, cala a boca, obedece. Cala a boca, isso aqui não é teu. Cala a boca, você tá comigo, ele é machista. Por isso que as filhas deles não gostam dele. Porque ele tem isso no campo dele, tá? E aí fica a informação de que eu também tive que descobrir isso, e é muito triste essa realidade, é triste essa realidade, né? Não interessa se a gente não lembra, se a gente não está consciente. Tendo essas personalidades no campo ativas, filhas da puta, não interessa para Xangô, para Ifá, não interessa. É tudo você, entendeu? Então, a gente está te tirando de lá para alinhar isso daí, porque se você fica com essa mulher acordada no teu campo, é uma porta que qualquer raça invasora aqui pega você. Porque você está sob subjugo, no maior pavor, que é o sentimento pior que existe, é subjugável, facilmente vulnerável. Então eles te pegam, né? E pegam ele, porque ele tem ódio, ele tem obsessão, ele não é ético, ele não tem valores, princípios morais, ele escorrega facilmente, tá? Então ele pode manipular para conseguir o que ele quer facilmente, fora da lei. E ele tem problema mental aqui. Então, ele tem um problema mental que leva a um problema comportamental. E como ele não tem porra nenhuma para fazer da vida, ele é um cara que rouba, que faz besteira, ele tem problema com sexo, né? Pegaram ele aí. E ele tem problema com vício. Então, se hoje ele não tem problemas assim, que eu duvido, né, ele tem problemas parecidos. Então, ele vai ter aí alguma via de escape. Então, essa doença que ele tem hoje, ela não é uma punição divina, tá? Ela é um ajuste que o próprio campo dele criou para ele. E além do ajuste, tem uma pitada de comprometimento espiritual maior, tá? Com seres cobradores. Porque ele, nem que ele queira, ele vai sair desse estado tão cedo, tão fácil. Não vai ser Ifá que vai tirar ele facilmente. Ifá vai ajudar ele a sair da covardia. Entendeu o que eu tô falando, né? Mas ele vai ter que arcar com os problemas que ele criou por falta de pulso moral e ético. Isso é para todos nós. A gente só precisa ficar de olho na nossa ética e na moral e nas manipulações que a gente faz com a gente mesmo. Porque aí fica fácil
a gente identificar quando tem uma personalidade múltipla ou alguma obsessão no nosso campo. Fica mais fácil. Se eu estou me policiando, fica mais fácil de eu ver quando acordou alguma coisa, tá? Mas isso é outro papo, né? É, então, é triste, mas ele nessa outra vida, ela tem dois filhos, um atrás do outro, tá? É, eu vejo aqui a violência, né? Porque como ele escraviza ela, até na hora do parto, ele não deixa qualquer um entrar ali. Então, ele faz com que ela sofra, ela está desamparada. Então, você tem essa sensação de desamparo, não ao acaso você atraiu um cenário para a tua vida também assim, é uma forma deles te prenderem nesses sentimentos, tá? Pegaram teu pai, pegaram, né? Eles vão pegando quem dá para pegar. Né? Então, esses caras estão de olho em você e te subjugando, não é de hoje através do Alexandre. Então, você tem que ter essa consciência, cara. Né? Vai fechando a conta, vai juntando as peças. O negócio é mais profundo do que você acha. Não é só daqui, é de vários aquis, né? Aqui agora. É muita vida junto, cara. E os caras estão. Eu estou pedindo para deletar os hologramas relacionados às vidas parecidas com essas, que sejam paralelas ou daqui, para que você possa conseguir deixar ele ir e ele não te puxe mais, tá bom? Por isso que a gente está fazendo isso. É, e para ajudar ele também a sair disso, tá bom? Porque é uma forma da gente pegar um capanga que está com ele, que é ele mesmo. Então aí fica mais fácil fechar a porta da obsessão que ele tem, que, porra, tá descontrolada. Entendeu? A obsessão tá descontrolada. Então a ideia é que ele não venha mais tão doente, porque ele doente assim, o que que eles fazem? Deixa ele doente, prende ele. Então, onde era para ele evoluir espiritualmente, porque ele vem com chances de evoluir, como todos nós, eles prendem ele na dor. Né? Quando ele acha que vai bem, ele sente dor. Então aí não tem como, aí é o que você diz, fica reclamando, fica com a frequência baixa, não consegue sair, fica puto, não acorda, não desperta, fica preso e fica a serviço das trevas. Mas entenda, ele não tá assim porque ele é vítima, entendeu? Ele tá assim porque ele escorregou muitas vezes dentro do problema moral e ético, tá? E ele foi criando um distúrbio, um comportamento absurdo e depois a mente dele ficou focada em vício, em obsessão, né? Não tem o sentimento de amor, ele não consegue se firmar no amor desinteressado, ele é um aproveitador, entendeu? Tem muito no campo dele ele ser um aproveitador, por isso não tem que ter pena, não. Duas filhas mulheres, essas duas filhas mulheres estão encarnadas hoje, uma é a sua filha, já foi sua filha antes, tá? Ele, infelizmente, cara, esse cara é nojento. Esse cara é nojento, tá? Ele vendeu as filhas. é, hum, Ele tenta se fazer de bom moço, então ele faz isso hoje também. É, mas a verdade é que ele vendeu as filhas, sexualmente falando. Ali isso seria tráfico de crianças, né, de menores, para sexo. Muitos homens abusaram delas. Então tá aí, tua filha tem um medo dentro dela que fica toda hora sendo disparado. Então tem coisas ali que se a gente está tratando, tá? É, se ela continua com essa porta aberta, é fácil pegar ela, entendeu? Porque é um desequilíbrio emocional, é uma violência, é uma vida, porra, perdida para esses caras, de abuso.
de todos os níveis, né? Que aí é abuso, porque do que ela escutou, do que fizeram com ela fisicamente, emocionalmente, mentalmente, tá? Então elas têm ali um costume, se acostumaram desde muito pequenas a serem abusadas. Então elas já partem do pressuposto que elas são erradas, que elas. A autoestima, né? A autoestima delas ficou extremamente. Sabe quando há uma distorção? Quando quem sofre abuso na infância fica com a distorção ali e às vezes não vê o abusador como um inimigo. Fica até sem conseguir viver sem o abusador, tá? Então é muito bom até que às vezes ela sinta a raiva do pai. Não, não porque você fala, tá? Isso aí tem que evitar. Mas, porque até porque você quer construir um novo cenário, né? Mas ela, falando assim bem abertamente, ela ter esse repúdio, né, é bom para ela, porque ela está construindo uma nova dinâmica com ele, né, de colocar ele no lugar dele, de mostrar que ele não engana ela mais, de que ela não entra nisso daí. Então ela tem uma rebeldia saudável, que merece até ser acolhida, tá? Mas veja bem a situação dele hoje, né? Ele tá mais do que pagando o que ele fez, né? Isso aí você viver uma vida como ele tá vivendo, entregar para quem faz a justiça mesmo. Não tem como a gente entender nem julgar. É humanizar a coisa, né? É terrível para ele o que ele tá vivendo, né? Então é uma forma que ele teria de se rever com ele mesmo, de ficar mais humilde. E não sei se ele está conseguindo muito, não, mas não cabe a gente julgar. Mas comportamentalmente, não, ele não tá, tá? Sendo bem honesto. É, então, a gente vai pedindo a limpeza dos cordões entre todos, tá? Entende? A dor no ovário, dor no útero. Precisa mexer nas memórias. Quando você mexe nas memórias, os órgãos podem sentir, tá? Pode dar palpitação no coração, pode dar um problema não, né? Uma cólica, umas coisas assim esquisitas na parte inferior, né? Pode acontecer um monte de coisa, entende? Tudo isso faz parte, tá bom? Os próprios rins falam desse excesso de medo, que não é só dessa vida. Olha aí, você tá percebendo o quanto vidas assim não podem ser deletadas, elas estão vivas. E aí não tem como seus órgãos da vida atual não sentirem. Veja bem o Alexandre, ele está somatizando vidas, entende? Vidas. E tem um limite entre luz e sombra nessa dualidade que a gente vive, tem lei. Então, é uma mistura de também ele está sendo cobrado pela lei, né? É normal. Então, é, me dá muito enjoo tudo que está acontecendo aqui, porque o trabalho é além do que está sendo acessado, certo? Espiritualmente falando. Então, me dá muito enjoo as energias que estão em torno disso. A gente pede o tratamento dessas energias, a retirada de implantes, artefatos, retirada de rastreadores, hologramas, de todos, tá? Alinhando todos, tratando memórias de dor de trauma que venham dali, esse buraco afetivo, tratando esse emocional, despolarizando da memória, encaminhando para tratamento e que sejam reacopladas em segurança ao término do tratamento, para que a Cíntia, a Gabriela e a Alexandre e essa outra pessoa, que era outra filha, possam se reencontrar de uma maneira mais ajustada e possam lidar com o seu emocional hoje de uma maneira mais liberta dessas dores. Se libertem das prisões, se permitam. Fechando essa memória, as outras
liberando, liberando eles. Tá acontecendo um tratamento ancestral também, que eu sei, eu consigo perceber aqui. Muita tristeza, alguém pedindo perdão para você por tudo que aconteceu na sua vida, que não era para ter acontecido, por tudo que você passou, que só que pode ter te transformado até numa mulher forte, mas que também te atrapalhou por conta do medo excessivo que te trouxe, por desamparo. Seus ancestrais sentem muito você ter vivido essas coisas. Eles pedem para que você tenha força, porque você é forte por natureza, senão você não teria conseguido nada do que você fez até hoje. Você estava com um vampiro no teu campo, não só esse com quem você foi casada, mas muitos outros que estavam com ele atrapalharam você. E a força ancestral também estava tomada por dores e maldições, negatividades que também foram atraídas por eles. Não, nem tudo é o seu ex-marido, mas que tudo está resolvido agora, em vias de quase estar zerado, tá? É um ancestral falando com você, uma mulher. Tem um homem também, tá? Eles sentem muito. Isso aqui é uma forma deles deixarem você saber que há solução. Você precisa se permitir agora florescer. Eu sei que é o que você quer, mas você não pode se prender em sentimentos de que você foi desvalorizada, vitimizada. Saia disso. Você precisa se permitir, de fato, se dar a chance de florescer. Você está muito bem acompanhada. Essas histórias estão sendo afastadas de você por mérito seu, você tem força. Você ficou com muito medo muito tempo. É só uma questão de você se permitir fazer as coisas para que você possa deixar esses medos, essa casca para trás. E não permita nunca mais que quem fica te manipulando, te vitimizando, te colocando nesse lugar, entre na sua vida. Perceba isso e saia. Não permita que fique, não entre nas armadilhas. Perceba, você tem força. Confia na sua intuição. E a sua filha também. Ela vai ver você saindo. Ela vai sair. Ela vai sair. Não se prenda, não se distraia com ela. Ela precisa ver você fazendo. A outra filha dele também, tá? Você recebia muito amor naquela coletividade cigana. Vocês se amavam, vocês se respeitavam, tinha liberdade. Tinha liberdade também sexual. Não deixe que ninguém te prenda mais em nenhum nível, porque você veio para ser livre. Então essa cigana vai retornar para o seu campo sem essas maldições que colocaram em cima dela, tá? Ela vai retornar para o seu campo do jeito que ela era positiva. Dançava, tinha energia sexual abundante, no bom sentido. Ela tinha energia do dinheiro, ela não tinha problema, tempo ruim para ela, né? Ela se comunicava bem, as pessoas admiravam ela. É isso que vai ficar ativado para você conseguir fazer suas coisas. É Márcia Lúcia, Maria Lúcia, alguém que é alguém da sua família, alguma mulher pede encarecidamente que você liberte a sua liberdade.
ela tá louca para sair. Ela é, ela é pulsante, você é uma mulher doce, suave. ah, Você não merece ser maltratada, não merece. Te sequestraram. Saia do sequestro. Você não precisa mais ficar aí, tentando se convencer de que tem que ser boa e fazer tudo por ele ou pelas pessoas, por quem quer que seja. Cada um tem que fazer sua parte, tem que dar, tem que dar muito. As pessoas têm que dar muito para as outras dentro de uma relação, não só receber. E você não pode se satisfazer com pouco. Mude essa história e todos estamos confiantes de que você vai conseguir. É, eu tenho aqui energia de vários Exus, eu vejo aqui, tá? São muitos guardiões fazendo um trabalho, fazendo uma limpeza na tua casa, tá? Até para ela conseguir ser vendida, retirando todas as conexões que foram colocadas embaixo da casa, abrindo um portal acima da casa, puxando como um imã, retirando tudo. Eu escuto vários nomes de Exus, tá? Conhecidos, mas um me chamou a atenção, Exu Trovão, né? Que eu nunca tinha escutado esse nome, Exu Trovão. Legal. Mas tem vários outros ali, tá? Estão trabalhando mesmo, não quer dizer que sejam seus Exus, não, tá? Exu da meia-noite, Exu morcego, Exu sete encruzilhadas, Exu marabô, Exu tranca-ruas. Vários Exus, Exu trovão. É, escuta, Exu sete moedas do Cruzeiro. Também nunca ouvi esse Exu, não. Exu sete moedas do Cruzeiro. Tá bom. Estão trabalhando. Eles pedem para te lembrar que Exu é guardião. Exu não é amigão, né? Embora possa ser, mas não. Eles trabalham pesado, eles não estão interessados em estar bem apresentados ou eh, ouvir suas lamentações e seu choro. Eles estão interessados em trazer coragem e força para você. Então, cuida do teu emocional. O teu emocional está muito frágil. Precisa ser dura, moça. Precisa ser dura. Pô, fica com medo de tudo, de qualquer movimento, qualquer coisa esquisita. Vai, se fortalece, moça. Veja quem você é no espelho. Você precisa ver o que você quer ver, né? Então aproveita. Aproveita, moça. Faz a sua parte. Tá começando a fazer, mas ainda não tá bom. Não tá bom não, tá? E depois teus Exus vão entrar para valer, né? Eles já estão aí, mas assim a moça tá sem capacidade de discernimento.
ainda por causa do medo. Então, o medo é uma coisa que na Terra, né, é a coisa mais comum de você ver por aí, a manipulação pela prisão do medo. Então já sabe, quando Exu aparece aí, ele não vai aparecer bonitinho, não, moço. Ele vai aparecer para varrer, para limpar, para exorcizar, para tirar. Então, Exu é meio pesado às vezes, tá? Não queira achar em Exu um colo. Não, Exu é camarada, tá? É polícia, é polícia braba. Não fantasia não, mas fantasia não. Não sinta medo também não. Tá? Exu é camarada, mas Exu pode ser feio. Faz parte. É o que precisa na Terra, é isso que é Exu. Exu trabalha na meia-noite, Exu trabalha na calunga, Exu trabalha no mistério, Exu trabalha na sombra, moça. Estou falando de Exu guardião. A gente trabalha muito na linha dura, moça. Dentro da lei. Agora mais ainda. Agora mais ainda. Porque entrou uma força pra gente. Uma força diferente entrou. Então agora a gente segue essa força. Porque essa força ajudou a gente a enxergar o que a gente ainda não via, não tinha condições de ver. Essa força ajudou a gente. Então agora a gente obedece a essa força. Então a moça não precisa ter medo da gente e nem de algum possível erro que a gente possa cometer, moça, porque essa força agora ajuda a gente. Então é primeiro essa força, depois a gente. Não fica procurando a gente para ter a sua amizade, não. Procura primeiro essa força maior que chegou e abriu um clarão na nossa mente também. Tirou a gente de algumas sobrecargas. A gente lida com peso, então às vezes a gente se engana, moça. Tem muito Exu que tá perdido. Tá perdido porque não tem essa conexão com essa força, moça. E essa força chegou. Então, Exu pode ser amigo, mas não é esse amigo aí que a moça fantasia com seu medo. Deixa a gente trabalhar sem fantasia. A gente não precisa ter que ficar se fazendo para que a moça possa não ter medo. Assume, moça. Assume a força feia, que às vezes é feia, mas para trazer o bonito para a vida da moça. Beleza mesmo, a moça tem que ver em outros lugares, dentro de si mesma, que a moça é mulher. A moça é mulher, tem beleza. E deixa a gente do nosso jeito, moça. Não queira ver beleza na gente. Veja beleza na senhora, na moça, dentro da senhora. Bota pra fora essa beleza. Esse é seu papel, não é o nosso. A gente te tira coisa ruim. A gente não precisa ser bonito, nem amigo de ninguém. Essa amizade aí não existe pra nós. A gente é guardião. A gente é guardião e agora a gente está sob comandos maiores. Então, fica com essa força maior e alimenta os nossos pontos. Alimenta os nossos pontos de força na casa, para que essa força também possa atuar para a gente. Para sua casa ficar sempre protegida, para quem entrar aí, não deixar coisa ruim. Para que a moça possa ter um ponto de descarga, de descarrego. Coisa ruim não tem que ir para o vaso sanitário, moça. Dá descarga para ir para um lugar apropriado para o tratamento. Exu faz isso, moça. Então precisa ter um ponto de Exu na sua casa e alimentar essa energia. Agora tá seguro, tá bom? Fala com essa outra moça, ela vai te ajudar. A gente precisa de ponto na tua casa. Sem medo, moça, sem medo. A gente vai te ajudar. Vem muito forte meia-noite, tá? É meia-noite. Tem algum ponto tocando com meia-noite na força desse Exu.
Exu não é zombeteiro, mas às vezes Exu zomba de quem zomba dele, porque é preciso. Exu não abaixa a bunda para ninguém, a calça não mostra a bunda para ninguém. Isso não é o papel de Exu. Exu não faz trabalho com meias palavras e nem meia boca. Se Exu lida com bandido, Exu pode também entrar na bandidagem, se é que você me entende. Você não precisa entender. Pega só a noção geral que eu estou falando. Você não vai fazer o que Exu faz, o papel de Exu, mas Exu vê o que você não vê. Tem muito malandro na sua vida. E muitas vezes você não vê. Essa malandragem aí, quem vai mostrar é Exu. Então você precisa alimentar a força de Exu para ele te dar a visão daquilo que você não vê, para você não entrar no problema, para não entrar vacilão dentro da tua casa. Seja ele encarnado ou desencarnado, isso é Exu que vai te ajudar. Então, moça, pode começar a alimentar Exu. A gente vai te dar a visão que a moça tanto precisa. É meia-noite, é meia-noite. Senhor, tem mais coisa? Da minha parte está feita? Axé, Senhor, obrigada, gratidão. Precisa ela saber agora o nome do Exu dela? Não. Quem manifestou aqui foi Exu dela. Bem, ele quer um ponto. E posso ensinar ela a fazer? Tá. Tá bom, depois eu te ensino. Deixa eu descansar agora que, porra, bagulho pesadão. Meu corpo sentiu. O banho para eu tomar agora é o banho de canjica, senhor? Né? Ela também, né? Já falei para ela fazer. Ela precisa de algum outro banho? Não. É canjica. Se tiver canjica com água de coco e efum ralado, tá? Se você colocar a canjica e a água de coco, beleza, pode tomar de dia, pode sair de casa. Mas se você for colocar o efum ralado, só à noite antes de dormir. E aí não pode mais sair de casa. Certo, senhor? Certo. Nossa, fiquei muito enjoado. Credo. Vamos estabelecendo a conexão com o Sol Central, encaminhando as energias densas, os resíduos do trabalho. Aplicando no ambiente interno da pirâmide de vento solar, limpando, varrendo, levando. Água crítica para harmonizar, purificar, levar aos campos. Nos retirando da pirâmide, estendendo essa limpeza para as nossas casas e todos que estão na casa. Aplicando vento solar e água crística. Limpando todos os animais e plantas com o auxílio do caboclo Pantera Negra e Exu Lobo. Vamos encaminhando os obsessores por Mãe Maria e Arcanjo Miguel. Aplicando nos nossos chakras coronários o violeta com energia crística. No cardíaco verde e rosa e no asno branco cintilante.
fazendo a captação aqui, senhor. É pra eu captar? Não. É o que tá rolando que eu tô vendo. Meu Deus. Credo. Vai dar certo. Porra. Não interessa pra ela, né? Não tem problema. Deixa pra lá. É um negócio aí do Alexandre, o problema é dele. Projetos nas nossas cabeças. On Chorran, Taifumire e Avit. No cardíaco Yam-Yon. No cardíaco e no plexo. Serriquian Salatiel. Plexo solar ralo resol. Eu corto. Eu corto a minha visão. Corto a minha visão, senhor. Sai fora. Virilha, joelho e pés. Ramiam e daicomio. Planta dos pés. Om Gaia, Oma Posh, Om Claunesh. Chakras. Meltrix, Menshui, Metisca Han, daicomio, Maria Yesh. Nuca e cox, Kikido. Coluna, lianço, liantu, daicomio. Aplicando verde e limão nas nossas colunas, subindo e descendo 3 vezes. Aplicando on, luz, on. Cardíaco dorsal e nuca. Mantantar, lemult, vantil, yotorran, haloran, zotam. Ativando Katidan, Lantizadek, Loangurhan, Suryan, Yurishi, Onshohan, Haku, Superlumina, Onshohan, Yasu, Taifu, Mirekur, On Yavit, Kongate, On Miguel, On Gabriel, Daikohan, Melite, Lameton, Harmony e Araxes, Atrix, Arkel, Yavit associado com Metística Yankin, Sachel e Amaposh com Amivak. Vamos então fechando completamente a conexão com o campo dos tratados aqui hoje em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Tirar uma carta pra você, vou mandar, tá bom? Beijo.